horas você ouve o programa Insight e estamos também ao vivo no Facebook. Né? Essa é uma oportunidade também de ver as nossas belas caras, né, Newton? Tudo agora recomeçando. Com as marcas do tempo. Com as marcas do tempo. Newton, tem dois assuntos que são palpitantes. Né? Um deles foi trazido com a entrevista com a Fabiana Pacheco, né? Que me chamou a atenção. A gente às vezes pensa uma coisa e o caminho do programa leva a outra. Né? Da pessoa que vai no hospital, fica 10 dias e ela tem o choque. E ela se promete. Não, aparece um pouquinho, estou errado. Vou parar de fazer isso. Mas melhorou, saiu do hospital, esqueceu, na esquina dobrando, já esqueceu aquilo que ele se prometeu. Né? Então, estás falando da tomada de consciência. Esse é o tema que está por trás. Quão profundamente a pessoa tomou consciência da necessidade de mudar, por exemplo, a sua dieta, ter uma reeducação, não regime, porque as pessoas não têm que fazer regime. Sim. As pessoas têm que se reeducarem alimentarmente. Ou seja, o regime implica em pensar num tempo, numa fração de tempo, e a reeducação alimentar é para sempre. Então, se o indivíduo é gordinho, é sedentário, ele precisa se reeducar, fazer exercício, ter a consciência da necessidade do exercício para sempre e a alimentação, a reeducação alimentar para sempre, para que ele possa ter um peso ideal, ter boas condições físicas para sempre. Mas aí acontece assim, né? Isso também eu sou vítima disso, eu acho que todos nós vamos ter alguma coisa em comum nesse sentido. Aí tu ganha um resultado, né? Tu emagreceu. Então agora eu vou dar uma relaxada, vou comer um pouquinho mais no fim de semana, né, e tal. E esse fim de semana se prolonga. Bom, então voltamos ao princípio. O indivíduo não tomou consciência da necessidade da reeducação, seja no nível que for, ou no setor que for. Ele pode, ou de repente até deve, no final de semana, ou eventualmente num aniversário, num sair para jantar e tudo mais, se soltar um pouco mais, mas ele tem que funcionar sempre como uma balança. Se ele come muito num dia, ingere muitas calorias num dia, no dia seguinte ele tem que contrabalançar isso. Caminhar, então, perder aquela caloria. De alguma forma. Diminuir o volume. Fundamentalmente, nós, sobretudo aqui no Sul, comemos grandes volumes, ingerimos grandes volumes calóricos de alimentos. Consequentemente, acumulamos. Quem ingere muito e gasta pouco, acumula. Quem ingere pouco e gasta muito, perde. É um livro caixa, entrada e saída. Nós temos que ter a consciência, e é isso que tu apontavas no início do bloco, Sim, de fazer esse livro caixa. Assim como nós contabilizamos a nossa economia, o salário que entra e que sai, os gastos que saem durante o mês, para que não gastemos mais do que ganhamos, também temos que fazer o mesmo com as calorias. E agora nós temos esse longo período de inverno, né? Que a tendência, né, é a gente ganhar alguns quilinhos. É comum, né, a gente ganhar alguns quilinhos. Então, né? depende como tu interpretas. Eu acho que o inverno é uma excelente opção, é uma excelente oportunidade para perder peso. Por que perder peso? Porque se nós seguirmos ingerindo a mesma quantidade que nós ingerimos no verão e o nosso corpo vai aumentar o gasto para poder produzir a energia necessária no inverno, nós vamos ter uma facilidade maior para emagrecer. Mas o que as pessoas fazem compensatoriamente? Comem mais, quando não há necessidade de comer mais. Sim. Hoje nós não estamos na idade da pedra, durante uma era glacial, que temos que ser muito gordos como os animais para suportar o frio, para termos um cobertor de gordura, digamos assim, uma manta de gordura que nos protege do frio. Não, nós já moramos dentro de casa, já temos a nossa casa aconchegada e tudo mais. Então podemos ser magros dentro de casa, colocamos mais roupa, tiramos mais roupa, mas por fora, não por dentro. A ideia de colocar mais e menos vem do mundo animal, que é a gordura, que no inverno tem que ser muito gordo e no verão pode ser mais magro. Por quê? Porque a gordura, através da sua irrigação sanguínea, é que faz as trocas de calor. Permite que o indivíduo tenha mais calor ou menos calor, perca mais calor ou menos calor. Que o mundo animal é assim, se tu vai num país muito frio, o animal está até a barriga de neve, mais 2 palmos de neve em cima do corpo, dormiu na intempérie,
e não morre de frio. Por quê? Porque ele regula a temperatura através dessa questão interna. Mas nós, seres humanos, já perdemos essa capacidade, porque não existe mais essa necessidade. Então, regulamos a temperatura colocando mais roupa, tirando mais roupa. Uhum. É um controle externo. Mas as pessoas ainda têm um pouco isso do mundo animal, de se preencherem por dentro, de se aquecerem por dentro. Então, que é totalmente desnecessário. A natureza é interessante, né, Newton? Se nós pegarmos assim a pelagem, o pelo, né, dos animais, de inverno e de verão, eles vão botando Sim. pelo no inverno, antes Sim. do inverno, e os sinais, eu acho que até da própria natureza, já dão aquele início de aumentar pelo, né, para dar uma melhor coberta. Então, nós colocamos mais roupas ou tiramos mais roupa. Não precisamos ingerir mais alimentos. Claro. Talvez lá no passado nós tivéssemos mais pelo, então, mais pelo para... E novamente uma boa oportunidade para nós falarmos o quão perto do mundo animal nós ainda estamos. Porque a nossa cabeça ainda reage... Funciona como um animal como nós animal, éramos. embora nós não necessitemos mais disso. Bom, se falamos da comida, vamos falar das atitudes, do acumular o dinheiro também, que é a mesma. Quem acumula muito dinheiro, acumula muita gordura, acumula muita comida, etc, etc. Estamos falando do mesmo, de mecanismos de funcionamento mentais de uma época em que havia falta. Mas isso, Newton, a gente vê às vezes comportamentos de pessoas à mesa, né? Almoçando, comendo, né? E parece que vai faltar, aquilo ali não vai ser para todo mundo. Então, a pessoa come ligeiro. Pessoas que tiveram carências básicas. Exatamente. Sim, né? Sim. Mas isso é a carência da criação ou ainda uma forma animalesca, né? Na nossa cultura? Não, as duas coisas. Nós temos do mundo herdado, pré-humano e humano, as mazelas que passamos, nossos ancestrais, todos nós temos bilhões e bilhões de informações a respeito disso. A história da humanidade, da pré-humanidade é horrorosa, no que se refere ao sofrimento, esforço, sacrifício, e também as carências afetivas desta vida, intrauterina e pós-natal. São as relações de amor, de preocupação, de conexão, o holding, que se diz em inglês, o abraçar, o conter, o afeto, o entender, o ser amado, querido, acariciado, o ter com fartura na hora certa, ou pelo menos descodificado. Às vezes a criança não precisa necessariamente de comida, mas de um abraço, de um carinho. Tem mães ou pais que, em vez de darem um abraço e carinho, oferecem comida. É claro que depois a criança e mais tarde o adulto vai identificar o carinho com a comida. Então, cada vez que ele comer, ele se sente acariciado. E aí nós temos um pouco, um dos fatores da gordura em excesso, essa relação que as pessoas estabelecem internamente entre o cuidado materno, ou familiar, ou da estrutura dos pais e a alimentação. Mas, quer ver, ainda isso funciona, né, Newton? Muitas vezes, se tu for fazer um evento qualquer, né, e é comum em várias rodas, né, não estou aqui nem é crítica, né, só falando sobre, né, e é um comportamento normal, comum de todos nós. Eu acho que funciona assim. Se for fazer uma reunião para falar um assunto X, né, Newton, de repente não vai ter público, mas tu oferecer um buffet, né, um coquetel, com mais bebidas e tal, aí tu vai ter casa cheia. Sim. Né? Porque a pessoa, por mais que haja interesse do assunto, né, o que move parece ser a barriga. Os comes e bebes. Então, porque toca nisso que nós estamos falando, nas carências de cada um. Todos nós, em maior ou menor grau, temos carências, porque faz parte das relações humanas que existam falhas. Agora, é diferente uma pessoa ter uma grande falha e quando senta à mesa para fazer uma refeição, enche o prato muito além do necessário, come muito além do necessário, bebe muito além do necessário, para preencher um buraco que não fecha nunca, que não satisfaz nunca, porque um segundo depois a necessidade, a sensação de mal-estar segue vigente, porque não é um problema alimentar, é um problema afetivo, que a pessoa não consegue descodificar no psiquismo. Ele linka o buraco afetivo com a carência alimentar. Então, o indivíduo come muito além do necessário, não faz conta, não contabiliza, não faz exercício, não leva em conta a saúde, ele quer comer, ter mais dinheiro, desesperadamente, porque ele tem um buraco enorme dentro dele que não preenche com nada.
Então, quanto mais ele coloca, mais se sustenta o buraco, digamos assim. Não que o buraco fique maior, mas o buraco é o mesmo. Então, é um saco sem fundo. Não para nunca. Não para nunca. Então, o indivíduo tem que ter, comprar e assim por diante. As compulsões à compra, muitas vezes tem isso. A pessoa está muito deprimida, se sentindo mal, com baixa estima, angustiada, sai às compras. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas por que sai às compras? Numa tentativa de preencher o buraco. Colocar dentro do saco, da sacola, digamos assim, que não tem fundo, algo que ela sente que falta. Não é aquilo que vai resolver o problema dela. Certamente não, ela só vai se endividar. Mas será que quando é que ela percebe que o problema dela não é a fome, não é a necessidade de ingesta? Bom, aí voltamos à tua primeira frase no início do bloco. Quando o indivíduo tem consciência que o problema não é alimentar, que o problema não é de falta de carência alimentar, não é um problema de falta de dinheiro, mas é um problema afetivo. Quando ela tem que se reorganizar e reestruturar, separar o alimento que até então estava usando como medicação para se apaziguar internamente e tomar consciência que o alimento deve ser encarado como algo necessário dentro de medidas justas, que em exagero se transforma num veneno, e cuidar a parte afetiva, começar a olhar para dentro de si e tratar de identificar de onde vem essa ansiedade, de onde vem a sensação de mal-estar, de onde vem a sensação de se sentir menos amada ou menos importante, ou se não tem o melhor carro, se sente humilhado, se não tem a melhor casa, se sente humilhado. Isso, de certa maneira, se liga às nossas relações familiares, né? A construção familiar te dá uma condição melhor para tu te entender melhor, talvez. E aí tá a cura. Se os pais em casa entenderem que se eles derem com fartura para os filhos a atenção, o carinho, a preocupação, esse abraço no sentido de conter, de segurar as pontas, de apaziguar o outro, a comida fica no lugar que deve ficar. Só comida, nada mais. O alimento passa a ser o alimento. E essa criança provavelmente não vai ser obesa, vai ser magrinha, dentro das características genéticas dela, evidentemente que tem características que se herda, mas ela vai se nutrir de outras coisas. Aí já estamos falando da nutrição num aspecto muito mais complexo e profundo. Nutrição de atenção, de carinho, de compreensão, de contenção alimentar também, nutrição na educação, bons colégios, bons professores, bons diálogos, boas reflexões, e aí nós estamos nutrindo a criança de uma forma muito mais complexa, mais plena. Então, provavelmente quando essa criança chegar na vida adulta, ela não vai precisar comer exageradamente de uma só coisa, porque ela teve aquilo em casa. Ela já está preenchida. Mas nós carregamos na nossa cultura hábitos alimentares, né, que eles são, às vezes, nocivos, nessa adulta. Né? Sim. Mas para muitos vai ser mais e para outros nem tanto, porque ele vai ter um controle melhor. Bom, aí vai depender da saúde mental de cada um. Uma criança ou um adulto, um adolescente pode chegar à mesa num restaurante ou num buffet ou em algum lugar, numa festa qualquer para se alimentar, para comemorar alguma coisa, ele vai comer moderadamente, ele vai agradecer, ele não vai servir cada vez que passar uma bandeja, ele vai selecionar menos fritura, menos carboidrato, menos gordura, ele vai selecionar pelo paladar e pelas características do alimento que ele vê, que ele já conhece, as coisas mais saudáveis, e o resto ele vai agradecer. Ele não vai tomar todo o uísque, todo o vinho, toda a cerveja, toda a cachaça que passar pela frente, ele vai tomar o necessário, que esteja de acordo com o desejo dele, ou de repente nem vai tomar, porque não é o que ele quer aquele dia, ou vai tomar de uma maneira moderada. Então aí o indivíduo tem dentro de si a capacidade de ir e vir, de escolher, de optar, quero, não quero isso, aquilo eu não quero. Aquele que tem os olhos paralisados no alimento ou na bebida, fixado como se ele fosse a oportunidade dele preencher o buraco, ele não vai dizer não para nada. Bom, ele vai estar se envenenando, evidentemente, tomando álcool além da necessidade, aceitando propostas indecentes, de repente passa ali uma carreirinha de cocaína, ele vai cheirar também, porque, bom, já que é de graça, né, e não tem em casa, nunca tive, vai que isso ajude a preencher o buraco também, né? E isso aí eu acho, Milton, né, como é importante, eu acho, dentro de casa, né, a gente abordar isso, porque talvez seja a única forma de nós enfrentarmos, né, com os nossos filhos, né, e essa oferta. Sim.
E é barata, isso não tem que ver com dinheiro, tem que ver com atenção, conexão. É preencher, é perceber Sim. as necessidades de cada um na hora certa, só. Agora, antigamente, as famílias, né, embora a comida em exagero seja errado, né, mas a união da família estava junto à mesa. Né? A mesa segue sendo importante, ela agrega, ela junta, evidentemente, vamos pensar nas famílias que podem, hoje está frio, estava cedinho, Sim. hoje a hora que eu acordei estava 4 graus, geada, uma geada enorme, tudo branquinho de gelo, bonito. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi botar fogo na lareira, fiz o meu chimarrão, fui para frente, peguei meu cachorro, trouxe para perto. Então, isso é aconchegante. O fogo, a bebida, o chimarrão para o gaúcho, de repente à noite, abrir uma garrafa de vinho, poder comer colocar uma tábua de frios, comer um queijo, um salame, sei lá o que, para quem é da serra, quem tem a cultura, ou fazer um churrasco para quem pode, ou então tomar uma sopa quentinha, que é maravilhosa. Isso é aconchegante, é carinho, é se aquecer, mas de uma forma absolutamente normal, digamos assim. Ninguém vai engordar porque toma uma canequinha de um caldinho de feijão, ou de uma sopa quentinha, um prato de uma sopa quentinha. E isso aquece a alma, aquece por dentro. As pessoas se aquecem ao estarem juntas, tomando chimarrão na beira do fogo, do fogão a lenha, colocando as mãos em cima do fogão a lenha, ou pegando a chaleira para tirar o frio das extremidades. Então, são formas afetivas e, ao mesmo tempo, físicas, práticas de se aconchegarem. Aí nós estamos falando já não estamos mais falando de comida, Claro. estamos falando de aconchego. Aconchego afetivo, amoroso, mesmo que esteja de cabeça quieta, assim, em silêncio na beira do fogão a lenha, como muitos casais fazem de manhã cedo, mas tem um aconchego. Estão juntos, pensando, conversando, às vezes enquanto um pergunta alguma coisa para o outro. Existe um aproximar afetivo. É disso que nós estamos falando o tempo todo. Bom, se tiver que comer, talvez esse casal não precise de comida naquela hora. Talvez até tome seu café ali de manhã, cada um coma algumas calorias e tal. Algo de caloria é necessário comer, frio, evidentemente. E a vida exige isso, não podemos ficar sem comer o tempo todo. Mas a comida já fica secundária. Ela é consequência do encontro. Então, muda tudo, é uma filosofia de vida. Se nós pensarmos nas reuniões familiares, de repente as pessoas vão conversar muito mais do que comer à mesa. Claro. Por quê? Porque o aconchego, o alimento vem das relações e não da comida. As reuniões familiares é uma nutrição, Nilton. Que a gente, dependendo das famílias saudáveis, das né? famílias saudáveis. Senão pode transformar em caso de polícia. Mas como é que chega a esse ponto, né? De quê? De conflitos familiares, sem soluções. Soluções. Gestão. Uma família exige gestão. O pai da família, o esteio, o casal, e quando eu digo pai e esteio, não me refiro só ao homem, me refiro ao casal, os dois têm que terem saúde mental, têm que saberem onde estão se metendo, qual é a proposta, qual é a intenção. Não é só transar e ter filhos. Transar e ter filhos é a parte mais fácil e até gostosa da estrutura toda, mas depois sustentar isso ao longo dos tempos. E os tempos não terminam aos 10, 12, 15 ou 20 anos de idade. É quando nós morremos. E ainda deixamos uma herança para os nossos filhos, que enquanto eles viverem, eles vão pensar em nós, e naquilo que nós fizemos e dissemos. Naquilo que a gente fez errado. E certo. E vão reproduzir com os filhos deles. Nós não morremos com a nossa morte. Nós não morremos nunca, né? A rigor, se olharmos por aí, porque é uma tradição, é uma genética, uma vivência, uma experiência de vida transgeracional que vai passando de geração em geração. E de repente daqui 1, 2, 3 gerações nem sequer sabem por quê, mas cada vez repetem. me convenço, e até eu acho graça, né, Nilton, quando os cemitérios vendem esses túmulos perpétuos. Né? Olha, para que perpétuo? Né? Se em uma geração aquela pessoa que está lá já vai ficar esquecida. Quase não vai ter ninguém visitando. Agora, ao mesmo tempo, lá a parte física está esquecido, né? Praticamente. Sim. Né? Mas aquela história de vida que ele fez, né? Ele está no alicerce da vida de outros tantos das gerações seguintes. Vai se transmitir sem perceberem, né, que a gente está lá. Todos nós não sabemos que sabemos as informações que temos. Nós não temos notícias dentro de nós, porque não existe... Para o mal ou para o bem. Para o mal ou para o bem. Não existe dentro de nós uma descodificação adequada para sabermos que um determinado desejo, uma determinada fantasia, uma determinada atitude, um pensamento, um medo, um prazer, está associado, de repente, com 1, 2, 3, 4, 5, 10 gerações atrás.
É humanamente impossível, nossa pesquisa não tem essa capacidade. Mas certamente estamos povoados por essas experiências. Eu acho interessante a pessoa que às vezes não quer deixar nada para os seus, né? E de engano, já deixou. Mal sabe ele que já no momento muito. da concepção já imprimiu o selo. E muito, bilhões e bilhões e bilhões de informações. Nós vamos fazer um intervalo, faltando 4 minutos para as 10 horas. Já voltamos, né, com o programa Insight. Vamos agradecendo a doutora Raquel Corso, em Porto Alegre, que está nos acompanhando, a Esther Guimarães, em Pelotas, que nos acompanha também, e comenta que toda refeição une as pessoas, é uma maneira aconchegante de se aproximar. Vamos então às mensagens.